Olá! Hoje a gente vai falar de um assunto que, olha, sempre gera aquela dúvida, o tal do traumatismo craniano leve. Sabe aquela pancada na cabeça que a gente até pensa, não foi nada? A grande questão é, quando que essa pancada, que parece boba, precisa de uma investigação mais séria, com uma tomografia? Vamos decifrar juntos os critérios que ajudam a tomar essa decisão tão importante. Fala a verdade, quem nunca passou por isso ou ficou imaginando a cena, né? Uma queda, uma batida no esporte, uma pancada que parece não ser nada demais. Mas aí a dúvida aparece na hora. Será que foi só um galo ou é algo mais sério? Afinal, como é que a gente consegue separar o que é só um susto de um risco real de verdade? E aí que a gente entra no grande dilema da equipe médica. De um lado, é absolutamente fundamental não deixar passar nenhuma lesão cerebral grave que pode estar ali escondidinha. Por outro lado, também não dá para sair expondo todo mundo à radiação de uma tomografia sem necessidade. É uma balança de riscos, sabe? Um equilíbrio muito, muito delicado. Certo. Então vamos começar pelo começo, pelo que dá para ver. Existem alguns sinais físicos bem claros que funcionam como um grande alarme. São as pistas que o nosso próprio corpo dá de que algo pode não estar certo. E olha, aqui o negócio é ter atenção aos detalhes. O exame físico, logo depois da pancada, vai buscar por marcas bem específicas, e elas podem ser só a pontinha do iceberg, sabe? Indicando um problema bem mais profundo do que um simples arranhão. E aqui estão eles, os sinais clássicos de uma possível fratura no crânio. Um afundamento que dá para ver ou sentir, ou uma fratura aberta, claro, são alertas máximos. Mas é preciso ficar de olho em outros mais sutis, tipo o famoso sinal do olho de guaxinim, que são aqueles hematomas roxos ao redor dos olhos. Tem também o sinal de Battle, que é um roxo que aparece atrás da orelha. E atenção máxima para isso aqui. Se começar a sair um líquido claro que parece água pelo nariz ou pelo ouvido, isso é um sinal de extrema gravidade. Ok, já vimos os sinais por fora. Agora, vamos mudar o foco para algo tão importante quanto como a pessoa está se sentindo e se comportando. O estado neurológico dela e os sintomas que ela descreve são peças-chave para montar esse quebra-cabeça. E para avaliar isso de um jeito padronizado, existe uma ferramenta super famosa, a escala de coma de Glasgow. Pensa nela como se fosse um placar do nível de consciência, que vai de 3, que é o mais grave, até 15. A equipe de saúde avalia a abertura dos olhos, a resposta verbal e a resposta motora. Uma pontuação 15 significa que, em tese, está tudo normal. Então, o pulo do gato é o seguinte: se depois de 2 horas da pancada, a pontuação nessa escala não for 15, o sinal de alerta acende na hora. Mesmo uma quedinha para 14 já é motivo de preocupação. Isso pode indicar que algo não está 100% com o cérebro e que uma investigação mais a fundo se faz necessária. E tem mais um sinal para ficar de olho: vômito. Se a pessoa vomita uma vez só, pode ser só pelo susto, pela dor, mas a partir do segundo episódio de vômito, a história muda completamente. Vira um sinal de alerta importante, porque pode indicar um aumento da pressão dentro do crânio, e isso é uma complicação bem séria. E a memória, como é que fica? Perder a memória do que aconteceu antes da pancada é até comum. Agora, o que preocupa mesmo é a amnésia para os eventos que acontecem depois. Se a pessoa não consegue formar novas memórias por mais de meia hora, isso é um indicativo bem forte de que o cérebro foi afetado e precisa de uma avaliação. Certo, a gente já passou pelos sinais que a gente vê, pelos sintomas que a pessoa sente. Agora vamos para um último grupo de fatores. Eles não têm a ver com o que o corpo mostra, mas com quem é a pessoa e como foi o acidente. A idade e a força do impacto são fatores decisivos aqui. Vamos começar pela idade. A partir dos 65 anos, a coisa muda de figura. O cérebro fica mais vulnerável e o risco de complicações sérias, como sangramentos, aumenta bastante, mesmo em pancadas que pareceriam bem leves numa pessoa mais jovem. Por isso, só o fato de ter mais de 65 anos já eleva o nível de preocupação. E agora a gente chega num ponto super interessante: o mecanismo da lesão. Ou seja, não é só o que aconteceu, mas como aconteceu. A energia envolvida no impacto é um fator muito poderoso. Um acidente com muita força, mesmo que a pessoa pareça estar bem por fora, pode ter causado um belo estrago por dentro. Tá, mas o que seria um mecanismo de alto impacto na prática? Pensa só nesses cenários: ser atropelado por um carro, ser jogado para fora de um veículo num acidente, ou então cair de uma altura de mais de 1 metro. O que seria o equivalente a uns 5 degraus de escada, mais ou menos.
Qualquer uma dessas situações é considerada de altíssimo risco e basicamente já indica a necessidade de uma tomografia para checar se está tudo bem. Ufa, quanta coisa, né? A gente viu um monte de critérios diferentes. Sinais físicos, sintomas, fatores de risco. Agora, como é que a gente junta tudo isso? Vamos organizar as ideias e criar um guia rápido para ficar bem claro quando a tomografia entra em jogo. E este resumo aqui ajuda a gente a visualizar tudo de forma perfeita. Então, de um lado, temos os sinais físicos, fratura, aqueles hematomas específicos, a saída de líquido. Depois, os sintomas, 2 ou mais vômitos, amnésia por mais de 30 minutos. Aí vem a alteração no estado mental, que a gente mede com a escala de Glasgow. E, por fim, os fatores de risco, ter mais de 65 anos ou ter sofrido um acidente de alto impacto. O ponto-chave é o seguinte: a presença de um único desses critérios já é suficiente para justificar uma avaliação com tomografia. Agora vem o recado mais importante de toda essa nossa análise. É fundamental entender que essa informação toda não serve para fazer um autodiagnóstico, de jeito nenhum. Conhecer esses sinais é uma ferramenta poderosa para saber a hora de se preocupar e procurar ajuda médica rápido, mas a palavra final é e sempre será de um profissional de saúde. E, para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Agora, sabendo de todos esses sinais de alerta, como isso muda a forma de agir numa situação dessas? Como esse conhecimento pode tornar a conversa com o médico, por exemplo, muito mais precisa e eficiente? Porque, no fim das contas, saber o que observar e o que relatar é o passo mais poderoso para garantir o cuidado certo, exatamente no momento em que ele é mais necessário.